Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook, dar uma olhada no Instagram, ver os convidados que estiveram aqui, ver programas anteriores que ficam lá alojados, dar uma revisada nos assuntos. E os nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, maio, mês de aniversário da Ótica Santos, e quem ganha é você, cliente. Descontos que variam de 20% até 60%, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Hilberto Trentin, ali na Floriano Peixoto, 1124, sala 202. Planeta Bola, a Casa dos Boleiros em Santa Maria, e Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Loja na Bozano 330, esquina Visconde de Pelotas, e na Elvio Basso 1353. Estamos aqui com a presença do Everaldo Umpierre, e o Charopem. Charopem, teu primeiro nome, Charopem? É Iremar Charopem. Iremar Charopem. Iremar Charopem. Mas eu sempre conheço o Charopem, primeiro nunca te perguntei. Satisfação recebê-los aqui como desportistas, como dirigentes das suas equipes, mas também agora com uma nova função aí, né? Coordenadores da AFUVESMA, categoria de 50, né? Isso, 50 anos. 50 anos. Primeira satisfação, o Everaldo aí, né? Que recebeu mais uma vez. O Everaldo já é nosso cliente aí, né? É sócio aí, né, Everaldo? Ele acompanha. Primeira vez vamos falar sobre o Juventus e um pouco da trajetória do Horácio, do pai, que é o fundador, é o sócio proprietário, como se diz, né? E foi uma satisfação. E agora voltando aqui com essa nova tarefa, essa nova missão que nos foi delegada por decisão da FUVESMA, e também pelo convite do Charopem, embora ele seja biônico, porque ele foi escolhido pela FUVESMA e depois acabou sugerindo o meu nome, mas a gente colocou em votação dentro da categoria, né? Para iniciar esse trabalho, que é um rompimento feito pela presidência do Mauro e pela vice-presidência do Admar, com uma ideia muito interessante. Então a gente está fazendo um trabalho de aproximação dos clubes. Eu e o Charopem, aí a gente tem trabalhado bastante, reunião quase semanal, né? O Charopem puxa o carro e a gente auxilia em tudo aquilo que pode, porque tu sabe, eu acompanhei o pai 16 anos coordenando e fundando como um dos fundadores da FUVESMA junto com outros abnegados, né? Nunca saí da beira do campo e depois que tive idade sempre disputei a competição. Então a gente não assim como o Charopem, que a gente até costuma brincar que é a cachaça, é o vício, né? E o Charopem está um pouco menos de tempo em Santa Maria, mas se integrou rapidamente ao futebol, e aí a gente em equipes diferentes, mas a gente tem levado aquilo que a gente faz um pouco na vida privada, né? Somos adversários dentro das 4 linhas durante o jogo. Fora, eu e eles fechamos para trabalhar para a competição. Sem dúvida. Charopem, primeiro, parabéns, Charopem, eu tenho acompanhado há muito tempo o trabalho que está desenvolvendo aí no nosso esporte, tanto profissional como amador, está sempre envolvido de uma maneira ou de outra aí, auxiliando, né? E agora, nessa coordenação. Charopem, conta pra gente como foi assim como foi recebido esse convite para te coordenar, e aí tu convidou o Everaldo, essa categoria. Acho que era uma solicitação que já existia há algum tempo, né? Já. Porque
a maneira como era administrada a FUVESM está perfeito, parabéns ao Peleu, carregou sempre muito bem a FUVESM, mas sempre o pessoal achava que era muita coisa discutida ao mesmo tempo, né? Sendo que cada categoria tem a sua característica, tem os seus problemas, as suas coisas a serem resolvidas, e agora parece que com essa distribuição de tarefas, digamos assim, que aconteceu dentro da FUVESM, vocês agora passam a fazer um papel importante de ser o porta-voz da categoria de vocês junto à administração, isso? Sim. Edson, eu quero te agradecer a oportunidade, né? Agradecer também a oportunidade que eu tive de receber esse convite através do José Mauro, que é o presidente da FUVESM, né? Do Ademar Pozobon. Aqui faço um agradecimento muito especial a eles, né? Que confiaram no meu trabalho, né? No trabalho que a gente já vinha fazendo dentro das próprios clubes, né? Que disputam a competição amadora, né? E o que aconteceu? Nos convidaram para trabalhar essa parte de coordenação. E assim foi trabalhado as coordenações de todas as categorias, né? Para que a gente também possa fazer um trabalho diferenciado no sentido de buscar os jovens também para virem, né, em outras categorias que hoje já não existem mais. De 35 para baixo não existem mais, né? E as categorias já chegaram aos 70. Então tem essas coordenações, nós temos as reuniões toda segunda-feira, né, trabalhamos em cima disso, fomos convidados para a gente fazer um trabalho junto aos diretores, eu peguei só a categoria 50, né, e quando iniciei o trabalho eu percebi que tinha muita coisa para fazer, né, e que precisava também de uma outra pessoa mais experiente até na área, porque eu só jogava futebol, né, e agora passei a jogar futebol e também trabalhar nessa coordenação. Aí convidei o Everaldo, né, até pela experiência do Everaldo, participando e acompanhando o pai dele, 16 anos, né, que teve à frente da FUVESM. Eu digo, olha, uma pessoa experiente, uma pessoa que realmente vai contribuir e vai nos ajudar muito no campeonato amador, que de amador não tem nada, né, Tedson? Sim. Né, nós temos aí um trabalho bem profissional dentro do campeonato na cidade. Muitas equipes muito, né, mais estruturadas que muitas equipes disputam muito mais. Aí nós tivemos a oportunidade de acompanhar a presidência até a Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre e, notadamente, nessa conversa com eles lá, a gente percebeu que o nosso campeonato amador aqui ainda não estava reconhecido naquela entidade, né? O que a gente propôs lá na época, né? Vamos montar um histórico nosso, né, do campeonato amador, com fotos, com trabalhos, né, todas as competições que já aconteceram, né, e quem eu vou procurar para fazer esse trabalho? Aí procurei o Everaldo, né, me encheu de ideias, né, e já começou a escrever esse histórico todo da FUVESM para que a gente possa encaminhar lá. Eu também tive algumas oportunidades, eu joguei, né, campeonato profissional também, joguei no Brasil de Pelotas, estive em Curitiba também, e quando eu cheguei na volta, depois que eu passei no concurso da Brigada Militar, eu fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu joguei praticamente em todas as praças de Porto Alegre. Lá nós tínhamos o campeonato da Paquetá, um campeonato amador maravilhoso, né, que a gente, né, trabalhava isso. Então a gente tem algumas experiências também do Paquetá tinha uma equipe também do nosso passado, que era uma competição muito organizada, uma competição e assim acompanhava todos os municípios da região ali, né? Vinha até do interior, algumas equipes do interior, não me recordo mais, mas tinham outras equipes do interior que iam participar desse campeonato. Então a gente tem algumas experiências do que a gente observou no passado, do que a gente participou, atleta que fomos, né? E hoje a gente desenvolve um trabalho para que a gente possa trabalhar os diretores de equipes, que eles estavam praticamente lá, coordena a sua equipe, né? Organiza para sábado e tal, né? Às vezes, né, tem um probleminha com a arbitragem, um probleminha com isso, não tinha quem recorrer, então eles vêm direto à coordenação para aliviar a própria administração da FUVESM. Nós trabalhamos isso com os diretores, os problemas que deu, fizemos os contatos também com as coordenações da arbitragem, para que a gente possa fazer um trabalho, né, e costurando isso, né, para que a gente possa fazer um trabalho profissional e bem legal, né, para que a gente realmente vá para os campos, né, e as praças da cidade jogar futebol, né, terminar com a violência, né, não é esse o objetivo. Então a gente tem trabalhado muito isso com os diretores têm acompanhado esse trabalho junto conosco. O Everaldo acrescentou muito agora conosco lá para que a gente possa, né, trabalhar essa parte histórica, buscar, né, e revelar principalmente diretores,
Nós temos pessoas experientes dentro. Eu não seria o diretor primário para assumir essa função, né? Eu fui convidado direto pela administração, não sabia. Quando eu comecei a fazer as reuniões, eu percebi que tinha muitas pessoas muito mais experientes que eu, me uni a elas, né? Então eu digo sempre para eles, olha, eu sou aqui um coordenador tampão. Na próxima nós vamos pegar pessoas que têm pessoas experientes que gostariam de participar, né, que não tiveram essa oportunidade mais atrás. E eu tenho certeza que nós vamos só contribuir depois, né, com as experiências que a gente está tendo, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar num objetivo bem grande. Através disso também nós conseguimos fazer um trabalho bacana, né, com o Everaldo, que agora o Everaldo vai dar uma pincelada para nós, vamos trazer aqui para nós o conhecimento, que aí, através desse histórico também, a gente, né, apresentar o que movimenta o campeonato amador, né, com a nossa economia, com as pessoas, né, com empresários que jogam futebol, né, então tudo isso aí a gente está fazendo um levantamento, um trabalho assim, ó, bem diferenciado, para que a gente possa ter uma estrutura diferenciada da FUVESMA, a sede, né, uma estrutura de campos, né, quais são os campos, a melhoria dos campos, para que a gente possa também ser reconhecido isso, né, esse trabalho que a gente está fazendo para fora. É nesse sentido. Emendando o que diz o Charopem, na verdade essas ideias, né, até a gente da outra vez conversava aqui sobre como retomar, eu acho que eu vim logo depois da pandemia, ainda tinha umas dúvidas, né? Estava recém pensando como fazer. Como fazer para retornar, porque a parada foi muito longa, quer queira, quer não, a idade atrapalha a retomada, porque tu fica muito tempo parado, enfim. Mas hoje já se retomou e o processo segue normal. E aqui cabe deixar registrado no teu programa uma referência elogiosa, vamos dizer assim, para a direção da FUVESMA, na pessoa do Mauro e do Admar, que resolveram fazer o que a gente chama em administração de descentralização do controle, né? Então, quando tu descentraliza, primeiro tem que ter pessoas de confiança nessa descentralização para que o resultado aconteça. Então, eles foram felizes em ter a ideia e hoje o que se percebe da própria coordenação da FUVESMA, da direção no geral, não só o Mauro Admar, é uma satisfação com o trabalho que vem sendo realizado, porque ele é a replicação nos grupos, que se transformam em pequenos grupos, do objeto fim da FUVESMA, que é competição de futebol, amizade, congraçamento, saúde. Posto isso, o Charopem me pediu esse levantamento histórico que o pai, felizmente por ainda estar bem e vivo, pôde me dar desde o começo, as pessoas que começaram. Então tu vai repassando uma história de, 35 anos e tu vai vendo que isso foi feito a muitas mãos. 35 anos foi uma vida, né? Exatamente, e que nós temos que ser muito gratos. Então, o que eu vi, agora é uma opinião pessoal, mas o Charopem, eu conversei bastante com ele antes de aceitar o desafio, né? É que as coisas foram sendo feitas de uma maneira assim, automática. E no Brasil, acabou centralizando num, porque a gente parece que tem esse modelo, né? Quando tu centraliza num, e eu conversava com o pai sobre isso também, e ele me falava da dificuldade que tinha em trazer mais gente para o front, como a gente diz, né? O Pelego começou a trabalhar junto com ele, então ele ali entendeu que tinha que passar o bastão depois de 16 anos, e o Pelego continuou e também não conseguiu trazer mais gente para trabalhar com ele. Como foi feito agora, né? Então é um desafio, é um rompimento com o modelo anterior, e se a competição está aí com 64 equipes, 1.600 atletas, significa que deu certo. Claro. Só o que está se propondo é uma mudança, né? E eu, por ter estudado economia... Então, ninguém diria uma mudança, uma atualização. Um upgrade, vamos dizer assim, né, para usar um termo mais adequado, né? Então eu, como tenho alguns estudos aí em economia e contabilidade, são números, né, Tesses? E então eu disse assim, Charopem, eu tenho ideias que eu vim desenvolvendo e pela observação, primeiro pela observação, porque eu não tinha idade, depois pela observação e participação, que eu vou colocar para ti. Se tu achar que é interessante, eu monto, te apresento e a gente encaminha. Ele deu algumas contribuições, fez muitas perguntas, eu fui buscar as respostas, né? Porque eu entendo, isso é uma visão pessoal, que a FUVESMA tem um tamanho que ela ainda não descobriu e que ela precisa
fazer com que isso apareça, né? Com receitas recorrentes, com os atletas mais engajados naquilo que a gente chama de pertencimento, né? Hoje a gente já tem um pertencimento das equipes, né? Que já se sentem parte. Motivo da associação, da associação, dessa descentralização. Então, eu e o Charopem estamos próximos de todos os diretores de 50 anos. O que isso faz? Com que nós possa levar para eles qual é a ideia, eles possam trabalhar nos seus grupos e a gente vem para um grupo maior e vê a melhora. E temos visto, né? Conversamos também. Isso foi oferecido algumas resistências. Mas aí é dentro do processo normal. Por isso que eu te disse. Trabalhando legal. Toda novidade sempre, de repente, exatamente. Quer queira, quer não, né, Testes, é uma ruptura de modelo de gestão, vamos dizer assim. Né? Então nós temos muitas ideias, eu entendo que fomos bem recebidos pelos diretores dos clubes entendendo, só que eu e o Charopem temos uma forma de trabalho que a gente presta conta para cima e presta conta para quem está conosco. Então a gente pega as demandas, discute com a diretoria e cobra o feedback dessa diretoria em relação às demandas e se reporta ao associado. O que isso faz? Faz com que ele entenda, poxa, tem alguém falando por mim, estou sendo visto, estou sendo respeitado, pertenço. Agora, dentro dessa ideia que a gente vai apresentar para a FUVESMA na quarta-feira da semana que vem, isso, né, Charopem? Dentro de um projeto... agendado no escritório lá, queria que tu comparecesse. Se tu quiser comparecer como mídia lá, vai ser um prazer. Esse projeto é maravilhoso, projeto interessante. Para te entender o que está se pensando. Claro, ele não é um projeto técnico, porque ele é uma ideia. É um estudo todo geral. Isso aí. Né? Se a FUVESMA, enquanto entidade representada pelo Mauro e seus diretores, disser, olha, vamos encarar, vamos encorpar, porque a gente precisa que todos participem, né? De associar o atleta realmente, de saber o poder econômico que 1.600 atletas, nós já chegamos a ter 2.000 atletas quando tinha 75 equipes, e tu sabe que daí não envolve só os atletas, envolve familiares, envolve uma série de pessoas, né? Ele tem, quer queira, quer não, uma força de consumo. Então, se nós entendermos e estivermos organizados de acordo com parte do processo que já aconteceu, estatuto, CNPJ e todas essas coisas que a gente está falando, então, de uma parte mais legal de legalidade, de lei, de cumprir requisitos legais, a gente pode se fazer representar em Brasília, em Porto Alegre, nos órgãos públicos, na prefeitura, buscar verba, criar receita. E tem o envolvimento do atleta, da sociedade como um todo, entendeu? Então assim, o que eu discuti muito com o Charopem é que eu, na minha visão, não sentia que as equipes se faziam parte. Hoje, com pouco tempo de trabalho, a gente percebe que já esse quadro a gente já reverteu. Agora nós temos que fazer com que todo atleta, independente de que clube ele esteja, e aí, como diz o Charopem, com isso, apresentar mais a FUVESMA, ela, hoje, opinião, ela tinha que ter uma página no diário patrocinada, que a gente pode fazer dentro do próprio quadro da FUVESMA, com a divulgação e seus patrocinadores. Ela tem poder aquisitivo para isso, só ele não é explorado. Ela poderia ter uma sede, um secretário, porque eu disse para o Charopem, a gente é tido como esporte amador? Sim. Mas o que acontece é que quando vem a cobrança, ela não é amadora. Não. Tem dirigente que fez um levantamento lá. Hoje nós temos uma junta, né, para apuração do Exato. Tem disciplina. Tem dirigente que fez um levantamento bem organizado. E botou em cima da mesa. Olha aqui, ó. Olha isso aqui para mim. E aí o Charopem, Geraldo, vem aqui que nós temos que resolver uma questão aqui que faz sentido, é pertinente. Vem uma cobrança justa, como eu e o Charopem chegamos à conclusão. Vamos trabalhar isso. Trabalhamos, demos o retorno e o dirigente, pois agora está funcionando. Mas não precisa brigar com ninguém, né? É pelo bem da competição, isso ficou claro. Charopem, vou contigo. Se a prioridade for a competição, não pode ser o teu time, não pode ser o meu time, não pode ser o time do fulano, do meu... É a competição. Porque quando tu neutraliza isso, tu dá transparência e probidade ao processo. E aí os clubes vão vendo, poxa, né, o Testes lá, resultado não estava bem, deu um soco no árbitro, aí ele tem uma penalidade que está prevista. E não tem transação. Se o atleta sabe que tem no regulamento, cumpra-se. Então, essa foi uma parte que eu disse para o Charopem. Se for assim, eu tô junto. E o Mauro garantiu, e o Admar também, porque não é prazeroso tu eliminar uma equipe ou um atleta, não é.
tirar, agora teve uma equipe muito boa, que contribui muito através dos seus diretores, que foi eliminado numa categoria, e tu fica com dor, porque um atleta dirigente eliminou outros 24 atletas de jogar o seu futebol, e é muito ruim isso. Então, só que infelizmente, se servir de exemplo, né, ninguém mais vai repetir o ato, porque os árbitros também não saem de casa para outra coisa que não seja apitar, e aí tu que acompanha, com o VAR, consegue, às vezes erra o árbitro dentro de campo no profissional e o VAR erra também e há lá um resultado que não é satisfatório. Então, imagina nós, né? Então a gente está trabalhando isso também. E dentro desse projeto, semana que vem a gente apresenta uma ideia, né? Vamos dizer assim, um boneco, um escopo do que a FUVESMA pode fazer. E aí a gente vai depois... Essa profissionalização, né, em todos os sentidos, né? Por exemplo, a arbitragem, né, as equipes, né, tu tem um regulamento dos diretores também que ficam à beira do campo, tem um regulamento também, né, sobre principalmente os treinadores, isso tudo está escrito, né, está com a participação dentro dos regulamentos, né, e estatuto da própria FUVESMA, né. Então a gente está trabalhando forte para que a gente possa exatamente, né, levar uma diferença, que a gente pode fazer isso, né, a nível municipal. Porque até de repente estadual, porque na verdade assim tem muitos jogadores que são de toda a região, né? E ter a participação do empresariado. O empresariado já joga futebol, né? Ter a participação do empresário junto e valorizando exatamente a cidade. Por quê? Também, né? Dentro desse projeto a gente alinhavou algumas coisas e desenhou algumas coisas no sentido de, as equipes, né, elas ajudam na economia do município. Com certeza. Que ela gasta na farmácia, ela gasta ali comprando na loja de esportes, o combustível, na fisioterapia, no médico, né? Tem muitos atletas que têm que fazer fisioterapia, né? Então ela se torna bem mais. Então a gente enxerga isso como uma atividade profissional e que pode trazer muitos frutos para que a gente possa buscar outras gerações para se desenvolver. Até eu vou dar uma ideia. Há muitos anos atrás, acho que há uns 8 anos atrás, até o teu pai me ajudou numa ideia que nós tivemos. Esse fato de vocês associarem, por exemplo, de mostrarem o que é a estrutura. Atleta associado, né? Na época nós bolamos até o falecido Carlos Rempel tinha uma clínica de fisioterapia e nós pegamos eu lembro. Relacionamos todos os atletas das equipes na clínica e cada equipe que queria participar pagava R$1, parece, por cada atleta ali e dava clínica de fisioterapia gratuita quando o atleta precisar. Pode ser desenvolvido. Essa é a ideia. Mas, claro, mas para isso tu tem que chegar e mostrar. Olha, aqui nós temos tantos associados, que uma entidade com mais de 1.000 associados são raríssimos em Santa Maria. É isso que eu ia te dizer. Qual é a empresa que tem 1.000 funcionários em Santa Maria? Pouquíssimas. Então tu pode procurar até Unimed, empresa, coisa e tal, assim que vai mostrar a pujança, que vai dar retorno para os próprios atletas. Nos visita muitos atletas de toda a região aí. Vou te fazer no final de semana. Vou fazer uma pergunta. Tu tem ideia quanto que a FUVESMA movimenta com 1.600 atletas, 64 equipes? São números. Em valores, em termos de somente material esportivo e alguma coisa de medicamento por ano? Eu nunca cheguei a parar para calcular. Nós fizemos esse estudo. Eu parei. Né? Então, se tu fores colocar assim, vou te dar rápidos números assim, né? Todas as equipes têm 2 ou mais uniformes. Sim. Certo? Todo jogador, à exceção do Charopem, que tem 4, tem no mínimo 2 chuteiras. Né? Ele tem 6. Mas é por causa do tamanho do pé. Daí, né? 36, quanto tu acha, tem que comprar. Então eu fiz esse levantamento. Né? Hoje, dá em torno de 2.200.000 por ano. 2.200.000 que movimenta. Exato. Por cima. Por cima. Não coloquei, claro, peguei amostras, né? O Charopem lá no Montese ele tem 2 uniformes, o Juventus tem 3, né? Mas a gente percebe que os clubes na média tem 2, um escuro e um claro, que é para, né, não dar o confronto de cores no jogo. Então, e eu não fiz levantamento, Tess, do que acontece nas Copas e na resenha, porque tu sabe, lá no Juventus a gente faz um galeto, acho que lá no Montese também. Então, todos os campos, né? Todos fazem resenha. E também a gente quer fazer um levantamento, né, do empresariado que participa, né,
do empresário que investe, um empresário que tem um comercial, principalmente que faz o seu trabalho comercial nas camisas, nessa apresentação e tal. E aí nós vamos fazer um levantamento para dentro tu vai perceber todos os serviços que são utilizados por essa comunidade. A gente pode falar de academia, tu pode falar de consultórios de fisioterapia, tu vai falar certo de farmácia. Quando eu fiz o levantamento de farmácia, que eu apresentei pro Charupense, assim, pô, cara, farmácia, pois é, tu não tem um sprayzinho lá? Eu disse, tenho. Quanto custa? 30, 40 reais, aqueles gelol, esparadrapa, aí, né, eu tenho o meu, e o time tem o dele. E aí, se tu for olhar no meu time, tem 6 ou 7 que tem o seu spray. Tu vai somando tudo isso por time, bota numa cadeia de 1.600 consumidores, isso representa um movimento, tu entende? Então, obviamente é um processo longo, é um processo que envolve finanças, é um processo que envolve cadastro, é um processo que vai dar um pouco de trabalho. Vai chegar a quase 2,5 milhões. Mais ou menos. Mas know-how para fazer, eu tenho, porque estudei muito o que o pai fez. Por isso que a gente fala que movimenta a economia do município. Né? Estudei muito o que o pai fez. Esses números que estão levantando são fundamentais para te mostrar para as pessoas, mostrar para o poder executivo, inclusive muitas vezes acha que está dando uma esmola. Essa é a participação da nossa comunidade e região. O fato de dar uma estrutura, só a estrutura para que isso aconteça, acho que estão fazendo mais mal. Nem falando ainda dos campos, né? Onde eu ia entrar agora. As redes, marcar campo. Combustível para cortar grama. O que a gente precisa hoje, que eu falei para o Charupen, né? Primeiro é convencer o nosso público interno disso. É que o atleta que também não tem noção, né, e aí a gente vai talvez iniciar, dependendo do que a diretoria vai falar, iniciar uma peregrinação pelas coordenações para falar com todos os clubes e mostrar isso, para que o atleta, puxa, eu faço parte disto, ele não tem noção do tamanho que é. O atleta, tu entende? O que está lá, trabalhando lá no trabalho dele, lá no consultório, na obra, no supermercado, no comércio dele, né, na empresa. Ele está envolvido num outro cenário. E ele não tem noção. Só chega no sábado para jogar o seu futebolzinho. Claro. Né, faz o flafuzinho ali e tal, e vai embora para casa e não tem noção de tudo isso. Que pode sair... Isso é um levantamento diferenciado e importante, né, para a nova diretoria que a gente está apresentando agora semana que vem, né, e que gostaríamos muito de contar com a tua presença, porque isso são números, são dados e envolve o município. A economia do município, sem dúvida. Bom, o tempo infelizmente voou, mas tem muito assunto. Quem sabe eu vou ter que convidar vocês para outro programa, para a gente voltar a conversar de novo. Porque é interessantíssimo realmente esse trabalho que estão fazendo. Eu acho que ele vai dar uma nova visão a todos, aos atletas e também aos empresários que estão envolvidos aí nessa... Dessas a gente queria falar, e também importante, é que a gente não está fazendo só nós os dois, nós estamos com a participação do grupo, né? Do grupo dos 50 anos, do colegiado, o colegiado todo participa. O Ademar já tinha me falado alguma coisa, que eles estavam fazendo um trabalho especial aí dentro do grupo. Exatamente, para a gente poder desenvolver esse trabalho. Senão, sozinhos nós não vamos desenvolver nada. Eu não tinha noção. Não vamos desenvolver nada. Tem que ter a participação das pessoas e elas terem a consciência e enxergar o que realmente a gente está fazendo, né? Esses números todos levantados aqui pelo Everaldo, importantíssimos. Quando ele me falou, cara, vamos de cabeça nisso aí, que é isso aí que nós precisamos para que a gente possa fazer uma competição leal, né? Mais profissional, tranquila, valorizada, que a própria imprensa, né, possa valorizar mais e acompanhar junto. Parabenizar vocês aqui por estar dando essa oportunidade para nós também. É importante a imprensa falada, escrita e televisada participar, porque é um envolvimento esportivo também da cidade, né? E isso aí é de fundamental importância para todos nós, para que a gente possa divulgar exatamente trabalhos bacanas como são esses. O Everaldo pegou uma época, né, que nós tínhamos a TV Santa Maria, acompanhava direto, nós fazíamos coberturas e nós tínhamos um programa específico para o veterano aqui também. Sim. Mas infelizmente a coisa foi indo, o pessoal ainda não despertou para essa necessidade, talvez ter a divulgação, porque ali tu vai divulgar o teu colaborador, o empresário que te ajuda. Tem que ter esses espaços, para que tu possa dar o retorno àquele que tu vai pedir alguma coisa. Que a primeira coisa que o empresário vai perguntar, aonde eu vou aparecer? A entidade hoje é uma associação, tem CNPJ, se organizar para que o empresário também possa vir conhecer a própria entidade, né? Visitar a entidade. Como eu posso participar? Como eu posso estar junto
vocês nessa caminhada. Isso é interessante para a própria diretoria nova que está implantando. Mas fica aí aberta a ideia, né, de repente, depois de fizer todo esse levantamento, mostrar a importância que é o veterano, e se despertar novamente esse interesse, a gente abrir esse espaço também para o veterano, hein? Porque aí, nesses espaços, o pessoal sabendo usar, por exemplo, hoje, como eu estou fazendo com vocês, a gente está convidando os coordenadores. Ótimo. Depois pode, num espaço como existia do veterano, cada dia aí um clube, né? Claro. Aí tu pode levar o empresário que te ajuda lá para participar do programa. Juntos. Que aí ele vai se sentir valorizado, claro. Entendeu? Então isso tudo o pessoal tem que aprender a usar. O pessoal ainda não sabe usar isso. Não, e de repente a própria sociedade fica conhecendo o que realmente ele desenvolve no município, também, esse empresário. Que é importante. Aí é que eu te digo, no mundo digital que a gente vive hoje, né, esse teu programa, por exemplo, ele vai na TV, depois ele vai nas redes sociais, então ele vai atingir um número de pessoas considerável, vai impactar. Ele vai ter uma ideia, ele é visualizado pelo pessoal em qualquer parte do Brasil. A gente recebe às vezes mensagens de São Paulo, de outros estados, o pessoal assiste. E só que acompanha. E questiona às vezes como é que funciona, quantas equipes mesmo tem a competição, o pessoal se interessa. Exatamente. Então assim, só que a FUVESMA precisa buscar dentro dos seus próprios quadros o apoio que tu, como mídia, precisa. E nós temos ali. O que está faltando realmente era o impulso que já foi dado pelo Mauro e o Admar nessa descentralização, em algo que também é muito, talvez até mais importante, né, Chorpen, do que a gente está falando aqui, que é o desenvolvimento de novas lideranças. Isso ficou um pouco amortecido, vamos dizer assim, adormecido, e que hoje vem, porque tu tem liderança de 40 aos 70. Não é? Então, e aí a gente vai alimentar ou retroalimentar o próprio sistema FUVESMA para que a gente busque gente no 35 e traga, porque a gente percebe que está avançando, né? Novas categorias para frente são criadas, como foi o 65 e hoje o 70, mas não criamos uma de 30 e uma de 35, vamos dizer assim. Isso aí. E com o poder organizacional que temos, pode ser que nós possamos fazer englobar a liga de livre, por exemplo, e trocar esse know-how para dar mais qualificação e apoio à competição deles e alimentar essa sequência de quem está com 20 no livre, pensar tá pensando em continuar jogando, tu claro. Entende? Então é uma ideia bem maior que envolve também, vai envolver poder público, vai envolver áreas, envolverá novas praças que precisam ser construídas, que está há bastante tempo aí, percebe que a gente perdeu muitas, né? Campos, vamos dizer assim. Ou ter um local que realmente nós possamos ter 5, 6 campos, né? E nós possa ter a sua administração com esses campos. Isso facilita muito no sábado, um local único, né, que tu possa fazer toda uma estrutura. E há uma dificuldade na cidade de espaço público, né? Então, daqui um pouco tu faz um espaço público para a comunidade, entrega para algum clube da FUVESMA ou para a FUVESMA ser responsável, e aquele clube vai cuidar, porque nem todos têm a condição de fazer uma sede do próprio, vamos dizer assim, do próprio patrimônio, como o Montese está fazendo uma belíssima sede lá. Fazendo uma sede, né? Nossa, então, mas daqui um pouco a gente já tem alternativas e soluções aí para dar vida longa. O que eu falo para o Chorpen é que eu quero jogar até enquanto a perna 10, e se for os 70 que seja, tu entende? Essa é a ideia. A gente contatando com os diretores e interagindo, como é que é o teu clube? Como é que é o clube do São Paulo? Como é que é o clube do São Caetano, Passo das Tropas, do CMD? Como é que é o clube do Liverpool? Né? E aí a gente descobre que tem equipes que são registradas até no estado. Né? Tem registro no estado, como é o caso do Montese, que está fazendo uma sede diferenciada. Não é porque eu pertenço lá, mas realmente é uma sede top. É uma sede diferenciada que vai ter um envolvimento inclusive social, entendeu? Então o amador ele é muito além do que a gente está pensando. Então a gente quer fazer um trabalho para que ajude a economia mais ainda do nosso município, né? Que os atletas participem, que novas gerações venham participar, né? E principalmente, né, a gente ter uma competição sadia, profissional, tranquila, sem violência, né? Só participação do esporte realmente, que é o que engrandece a gente, que é a nossa cachaçinha, né? Sem dúvida. Obrigado pela vinda de vocês, né? Parabéns pelo trabalho. Vamos voltar a conversar ainda mais adiante. Eu acho que o assunto é interessante e é um assunto importante, não só para os veteranos, mas
pessoal que também pratica outros esportes também pensarem nesse tipo de organização que estão fazendo aí. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin.